Boa noite. O 3-1 de hoje discute a saúde pública no Brasil. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os países que investem pouco em saúde pública, ocupando uma das últimas posições no ranking. Para debater esse assunto, convidamos o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lígia Bahia, que também é especialista em saúde pública, e o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Aloysio Miranda. Antes da conversa, nós vamos saber o que a população pensa sobre a saúde no Brasil. A falta de médicos nos hospitais públicos é a maior queixa, na opinião de mais da metade dos brasileiros, um levantamento recente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A demora no atendimento em hospitais, postos, centros de saúde ficou em segundo lugar. E em terceiro, a espera por consultas com especialistas. Para 71% dos entrevistados, o serviço do Sistema Único de Saúde não passa de regular. O atendimento ruim do SUS é o principal motivo para que os pacientes procurem a rede particular. 40% dos que usam ou já usaram os planos de saúde acham que o principal motivo para contratar o serviço é ter mais rapidez para fazer uma consulta ou exame. Mesmo assim, os planos também não ficaram de fora das críticas da população. A falta de cobertura de doenças ou tratamentos mais complexos está entre os piores problemas apontados pelos usuários. Por outro lado, o Programa Saúde da Família e a distribuição gratuita de remédios foram bem avaliados pela maioria dos brasileiros. Doutora Lígia Bahia, recentemente a senhora escreveu um artigo sobre a crise na saúde pública no Brasil. E uma das questões abordadas nesse artigo foi exatamente a questão do financiamento da saúde, que está diretamente relacionada a esse indicador aí dos investimentos do Brasil na saúde pública. Em sua opinião, qual é a origem dessa questão? É um problema de vontade política, é um problema estrutural do país? Olha, primeiro, muito obrigada pelo convite ao seu programa e queria te parabenizar a produção do programa por abordar o tema da saúde num programa tão importante quanto o seu. Em relação a essa pergunta, eu acho que são os dois. Nós temos um padrão de financiamento muito precário para a saúde, mas nós temos, evidentemente, um fenômeno político atual que faz com que esse padrão se reitere. Então, nós temos os dois problemas, um problema estrutural e um problema que é conjuntural. E nesse, eu acho que é mais fácil discutir a conjuntura do que a estrutura, porque é possível resolver esse problema conjuntural, que se trata, então, de uma vontade política de ampliar o financiamento da saúde. Nós temos financiamento para as áreas sociais muito precário no Brasil, muito exíguo no Brasil. Isso pode ser modificado rapidamente. Como assim? Assim, olha só, o que a gente investe do PIB nas áreas sociais, o gasto com políticas sociais no Brasil, ele é baixo em relação a qualquer outra economia dos países mais desenvolvidos. Não se trata só do problema com saúde. A gente vai falar da saúde, mas a gente tem gasto social pequeno no Brasil. Isso é um problema de vontade política, isso é um problema de orientação, de prioridade. Nós vamos investir no pagamento da dívida pública, no aumento dos juros, nós vamos fazer isso ou nós vamos ampliar o gasto social. Claro que esse não é, obviamente, um nó simples de ser resolvido. Nós temos uma coalizão política forte que sustenta esse padrão que é um padrão de baixo gasto social, e isso evidentemente afeta a saúde. Na saúde, em particular, o que aconteceu foi que na Constituição de 88 a gente aprovou um financiamento para a saúde muito superior a esse que nós temos hoje, porque a gente teria mais ou menos 30% do que seria o orçamento da Seguridade Social. Só que isso nunca foi cumprido e agora a gente tem uma perspectiva de aprovação de uma emenda constitucional a esse preceito constitucional. Que é a emenda 29? Que é a emenda 29, que aportaria recursos adicionais para a saúde na ordem de 10 bilhões. Isso é importante, nós estamos muito preocupados com essa aprovação imediata, agora no início do governo Dilma, da emenda constitucional 29, mas tem outras políticas que podem ser empreendidas imediatamente. Uma delas, por exemplo, é terminar com o subsídio público
para a atenção privada à saúde no Brasil. Então vamos por partes. Doutor Elvésio, há uma discussão no Congresso, inclusive uma frente parlamentar, a Frente Parlamentar da Saúde, que defende a regulamentação da emenda 29. Esse projeto está pronto, depende de votação. O ex-ministro da Saúde, na época em que essa questão foi levantada, ele optou por apostar na aprovação da CPMF, que era a volta do imposto do cheque para financiar a saúde, e se posicionou de forma contrária à regulamentação da emenda 29, muito em função do posicionamento da equipe econômica. Essa posição do governo prevalece no novo governo, ou o governo vai apoiar a regulamentação da emenda 29, vai defender a volta do imposto do cheque? Como é que essa questão do financiamento público da saúde está sendo vista pelo novo ministro Alexandre Padilha, que, por sinal, conhece muito bem o Congresso? Conhece bem o Congresso, é ex-ministro da coordenação do governo Lula. Nós consideramos que esse tema do financiamento, a professora Lígia abordou muito bem, ele é central. Mas nós também temos uma certeza de que a emenda 29 só não está aprovada, ou o financiamento na saúde pública no Brasil só não está suficiente e seguro, porque não existe, na verdade, um convencimento do conjunto da sociedade para que isso aconteça. Não é só uma decisão política, nós sairmos de 50, 60 bilhões do orçamento federal para 100 bilhões, 120 bilhões, que é o que seria retornar o que a Constituição definiu lá atrás, significaria imediatamente tirar dinheiro de outras áreas e o conjunto da sociedade não admitiria isso. Para o governo hoje está colocado... Você tem chegou a essa conclusão de que a sociedade não admitiria, em função de que tem pesquisa de opinião? Não, porque todas as vezes que a sociedade se define, o Congresso aprova. O Congresso é a caixa de ressonância da sociedade. Ele já teria aprovado e levaria para a presidenta, ou para o governo, a situação de ter que vetar ou não. Então, eu acho que precisa de um convencimento nacional de que a saúde é desfinanciada, tem problemas estruturais, tem subsídios privados perversos que prejudicam a maioria da população e precisa de mais eficiência. A posição do governo é aprovar a emenda 29, porque além da base mais sólida, mais segura, mais sustentável, ela também tem mecanismos regulatórios muito importantes. Então, é uma mudança significativa na posição do governo. O que está em destaque é a forma de financiamento. Isso, com ou não ter outro imposto, o atual governo coloca no bojo da discussão tributária como um todo. Tem um compromisso de não aumentar a carga tributária. Portanto, nós temos uma equação complexa. Então, a prioridade é aprovar a emenda 29. É aprovar a emenda 29. Né? Okay. Agora, nós estamos muito convencidos, também acho que é um bom debate, de que nós precisamos mostrar cada vez mais que a saúde tem efeito muito importante, seja na assistência às pessoas, como rede de proteção social, mas também como elemento do desenvolvimento do país. Nós não cresceremos 5% ao ano de forma sustentada sem uma saúde pública de qualidade, porque isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Então é muito importante esse convencimento e nós precisamos mostrar, essa é a diretriz da presidente Dilma, de que nós precisamos mostrar, vamos dizer, serviço de qualidade, cada vez mais, mudando a gestão, aprimorando a gestão e, com isso, convencendo a população de que o SUS é absolutamente fundamental para o país. Agora, doutor Aloysio, essa questão do financiamento do setor privado da saúde, dos hospitais privados, com subsídios públicos, é uma das coisas que se discute no país, até porque a gente tem hospitais excelentes que têm um desempenho fantástico no enfrentamento de doenças que têm grande incidência na população. Vamos só dar um exemplo aqui, o caso do ex-vice-presidente Zé Alencar, que sobrevive graças à vontade dele, de Deus, segundo ele, e também porque a intervenção dos médicos no hospital em que ele está e a qualidade do hospital é fantástica. Em contrapartida, a gente aqui em Brasília, não é lá nos Cafundó, a gente tem um sistema de saúde na ponta que é um desastre, né? As pessoas
o que acontece aqui nos hospitais de Brasília, como de resto em outras grandes cidades, é uma coisa muito preocupante. Como é que o Conselho se posiciona em relação a isso? O senhor acha que o Conselho deveria ter um ativismo maior nesse debate? Nós temos. O ideal seria que o vice-presidente da República se internasse num hospital público, como era tradição no Brasil. Isso mostra a defasagem... Até o Tancredo morrer, né? Sim, mas não justifica porque justamente nós chegamos na parte da primeira pergunta, do financiamento. E aí é uma série de questões que os hospitais públicos ficaram numa situação de qualificação inferior com o passar do tempo, em grande parte pela discussão colocada do financiamento aqui agora, gestão e outros problemas que no decorrer do debate podemos abordar. O fato é que o hospital onde está internado Zé Alencar é um ótimo hospital, inclusive é filantrópico, pouca gente sabe disso. Apesar de ser um hospital privado, ele é um hospital filantrópico. No Brasil, a saúde privada é responsável por mexer com 55% do financiamento total da saúde no Brasil para atender a 25% da população, 46 milhões de pessoas. O SUS, para atender a 150 milhões de pessoas, tem um financiamento, o gasto total de saúde, de somente 45% do total. Olha a discrepância, então, a saúde é um dos vetores da desigualdade no Brasil, é isso? Olha a discrepância. Em qualquer país do mundo que tenha um sistema de saúde, na tese como o nosso, de acesso amplo, chamado universal, o financiamento chega a 70%, 80%. No Brasil, é o inverso, é 45%, e o privado tem um gasto superior para atender a 1/4 da população. Isso é uma discrepância. A emenda 29 aqui colocada urge a sua aprovação para tentar minimamente corrigir essa situação para que a gente possa começar a transformar a saúde no Brasil, que carece, sim, é verdade, de uma gestão qualificada. E carece, sim, é verdade, e vamos debater provavelmente isso aqui, de mais recursos humanos, mais médicos, e para poder sustentar e atender bem a população. Doutora Lígia, uma das discussões que se tem com relação à saúde é de que há um corporativismo muito grande entre os médicos, o regime de trabalho e a dedicação dos médicos à rede pública é muito questionado. Eles também se queixam de que os salários são muito baixos. Há verdadeiras quadrilhas atuando em muitos hospitais, desviando recursos e medicamentos. Enfim, a gente tem uma série de problemas crônicos no sistema de saúde pública que, de certa maneira, também pressupõem desperdícios, gastos desnecessários, etc. Qual é a sua opinião sobre isso? O que precisa ser feito para melhorar a qualidade da gestão da saúde no Brasil? Porque a gente vê, por exemplo, um hospital desses de ponta, privado, ele tem um padrão de gerenciamento completamente diferente dos hospitais públicos. Onde é que é a coisa de desanda? Você que já trabalhou num grande hospital público, o hospital universitário lá do Rio de Janeiro. Eu não sei, eu não diria que o padrão de gerenciamento de um hospital privado no Brasil é completamente diferente do público. Claro que há essa impressão. Qualquer cidadão brasileiro que chega num hospital privado, de um grande hospital privado, que é limpo, que é bonito, que tem flores na entrada e que a recepção é muito boa, enfim, que todo o fluxo da entrada do paciente, do atendimento do paciente é de muito boa qualidade, tem que ficar com essa sensação que ele é muito bem gerenciado. Não ocorre isso. Isso não é verdade. Na realidade, os hospitais públicos e privados no Brasil são mal gerenciados. Nós temos problemas de gestão que, assim, eles são comuns ao setor público e ao setor privado. Há problema de gestão? Sim. Nós temos problema de gestão do sistema de saúde brasileiro. Nós não temos sistema de informação,
Nós temos ainda uma baixa profissionalização, muita nomeação de diretor de hospital público, de chefe de compras, de quem vai ser a pessoa que compra, nomeada por políticos, que são políticos locais ou são políticos nacionais. Então, tudo isso é um problema. A gente tem uma baixa performance da gestão, mas eu não diria que é tão diferente no setor público e no setor privado. Portanto, se trata assim, de um problema que nós vamos ter que resolver. É possível resolver. Há tentativas de resolução do governo nesse sentido. Hoje tem uma proposta de criação de uma empresa para os hospitais universitários. E isso é alguma coisa que tem que ser muito profundamente debatida. Por quê? Porque os hospitais universitários, aquele hospital que eu trabalho, o hospital da minha universidade, hoje está completamente sucateado. O hospital da Universidade de Santa Catarina está completamente sucateado. É importantíssimo para qualquer sistema de saúde que os hospitais universitários sejam exatamente a janela de inovação, a janela de mudança, enfim, da formação dos melhores profissionais de saúde. Nós não podemos ter um país que apresenta seus hospitais universitários dessa maneira. Então, essa iniciativa é uma iniciativa importante, ela deve ser debatida, e é uma iniciativa no sentido de corrigir, pelo menos parte, desses problemas de gestão. A outra é a implantação do cartão SUS. Nós temos que exigir que esse governo, o nosso secretário aqui presente, que é a segunda pessoa mais importante do Ministério da Saúde, que haja uma implantação imediata do cartão SUS. Não faz sentido o Brasil, que já teve um sistema de informação na saúde, que era um sistema de informação considerado padrão mundialmente, hoje tem, assim, nós estamos assim na lanterninha desse processo, e não é porque a gente nós dispomos de capacidade nacional para ter um excelente sistema de informação que vai facilitar muito todo esse problema de gerenciamento, das pessoas não saberem para onde vão, da realidade daquele paciente, ter aquele saquinho, né, a vida do paciente, a biografia médica e clínica do paciente, ela fica depositada num saquinho, porque o paciente anda com aquele saquinho para lá e para cá, e é ele que tem que dizer quais são os seus problemas, é ele que tem que marcar a consulta, e tudo isso pode ser completamente modificado com a implantação do cartão SUS. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, que hoje discute a saúde pública no Brasil. Até já. Voltamos com 3-1 e o debate hoje é sobre a saúde pública. Para continuar a conversa, contamos com a participação do secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, da professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lígia Bahia, especialista em saúde pública, e do doutor Aloysio Miranda, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Doutor Elvésio, e o cartão do SUS? Por que não foi implantado até agora? O Ministério pretende implantar imediatamente esse cartão? Quantos cartões serão distribuídos? Como é que ele vai funcionar? Acho que são assuntos que interessam ao nosso telespectador. Exatamente. A Lígia comentou, e é uma novela de quase 16 anos. Milhões de reais já investidos. E entrou agora como uma prioridade sob gerenciamento intensivo do Ministério e da Presidência da República. Ele é uma espécie de PAC da saúde, porque, junto com outras prioridades, compromissos de governo, como a questão da urgência, questão da mulher e da criança, a questão do crack e outras drogas, a questão da atenção básica e o cartão SUS, são um conjunto, e a promoção da saúde, são os projetos prioritários acompanhados pela Presidência da República. Nós vamos implantar o cartão SUS numa modalidade moderna, razoável economicamente, em que você tem uma plataforma nacional em que sistemas municipais e estaduais, progressivamente de forma obrigatória, por adesão e com incentivo, poderão aderir a essa plataforma que está sendo construída pelo governo federal e com várias parcerias. Então, nós temos um prazo de lançamento muito curto, que a presidente nos determinou. Então, nós vamos implantar. Ele é fundamental. Qual é o prazo? Nós devemos lançá-lo ainda em abril, que é o mês da saúde. Lançar como a plataforma que já possa ser utilizada. E como é que vai ser a distribuição? Por exemplo, todo contribuinte para o sistema de previdência terá direito a... Não será do sistema de previdência, porque nós pegamos toda a população, né? Por mecanismos diversos, aí estados e municípios vão cooperar, porque o SUS é sempre feito de forma tripartite. Nós vamos distribuir da melhor forma. Vai variar de região para região.
mas vai ter uma centralidade com um número nacional, uma centralidade nas unidades de saúde, mas também outros formatos feito próprio correio, né? Dependendo da região e da situação, mas com monitoramento em cada caso do Ministério da Saúde, do DataSUS. É claro que nós estamos discutindo ainda um formato no governo federal, porque tem agora o número do registro civil, tem o velho CPF, que a Receita não abre mão. Então tem ainda acertos a serem feitos no campo do governo federal, que é para ser um número de orgulho nacional, né? Vai se chamar Cartão Nacional de Saúde, porque também pegará o setor privado. Isso é muito importante, porque vai interferir numa das formas de problemas na estrutura do financiamento da saúde no Brasil, que é esse cruzamento, às vezes muito perverso, do público com o privado. Então é uma prioridade. Mas, fundamentalmente, nós precisamos ter o cartão como uma ferramenta de gestão, de aprimoramento da atenção à saúde, né? De tal forma, como a Lígia colocou, que o prontuário da pessoa, o seu histórico, vá com ele onde ele for atendido. Ele vai na urgência, está descrito. Vai na atenção básica, está descrito. Vai na especialidade e assim por diante. Não precisa repetir exame, não onera o sistema. Nós estamos convencidos que com pouca implantação do cartão, ele já vai se sustentar pela economia que ele vai gerar na utilização, às vezes não adequada, de tecnologia, de exames, né? Mas o cartão vai ser uma ferramenta poderosa do que será a principal atuação desta gestão do Ministério da Saúde, que é organizar as chamadas redes de atenção à saúde, né? Organizar o sistema em rede, cooperando entre as unidades. Muito do atendimento, que é difícil. Às vezes você tem uma doença que precisa de uma certa urgência no atendimento, mas que não é emergência, quer dizer, o cara não está morrendo. E ele diz assim, é mais fácil você ser atendido se você chegar deitado do que você chegar em pé num pronto-socorro. Exatamente. Né? Quer dizer, se o cara às vezes ele vai, chega lá, não é atendido, volta, aí volta deitado, ele entra. E isso vai facilitar o atendimento, marcação de consulta, essas coisas? Exatamente. Nós estamos, a nossa base de operação é que nós somos muito convencidos, e estudos brasileiros e do mundo todo, e essa última pesquisa do IPEA confirma que também para a população, esta é uma verdade, a chamada atenção primária ou atenção básica, varia o nome aqui no Brasil, que no nosso formato é o Programa de Saúde da Família, foi o mais bem avaliado. Mais de 80% dos 140 milhões de brasileiros já cobertos pelo Saúde da Família falam que o Saúde da Família é muito bom ou bom para mais de 80%. Portanto, nós vamos investir cada vez mais no aprimoramento da atenção primária. Por quê? Agora nós temos uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Vamos lá. Senhor secretário, atendimento na saúde pública está um caos. E para se ter um atendimento lá, bastante demorado. O que pode ser feito para melhorar esse atendimento? Bom, a gente respeita cada opinião, porque certamente é fruto de uma experiência que não foi das melhores. Mas quando você pega o coletivo, e essa pesquisa mostrou o coletivo, não é bem assim. Nós temos muitos resultados positivos, não é à toa que os indicadores de saúde do Brasil, após o SUS, são muito positivos, o mundo todo reconhece. Mas o nosso caminho para atender a essa pergunta é que nós temos que ter rede articulada, rede que os hospitais não façam competição um com o outro. Agora, baseados na atenção primária, que é o primeiro cuidado e o cuidado permanente. E aí o agudo, que é esse ponto, será atendido em vários pontos. Não há uma certa confusão, não. Pela informação que eu tenho, aí se eu estiver errado, você me corrija, por favor, o sistema de médico de família, de saúde da família, de atendimento, é um sistema em que pacientes crônicos, por exemplo, gestantes, pessoas que fazem parte da população de risco, recebem um atendimento pelos agentes de saúde, pelos médicos clínicos gerais que são contratados, por sinal está faltando clínico geral no país para atender esses pacientes e tal. Então, assim, em tese, o programa é nota 10. Agora, qual é a escala de atendimento desse programa para a população? Porque uma coisa é você aprovar um programa que é bom, outra coisa é ele ter uma cobertura que realmente seja satisfatória
para a saúde da população. Ele tem uma cobertura, pela PNAD, do IBGE, de 50% dos domicílios. 50% dos domicílios brasileiros foram cadastrados pelo Programa de Saúde da Família. Nessa pesquisa do IPEA, tem um dado que é interessante, que só 32% dos domicílios foram visitados pela equipe de saúde da família no último ano, recordatório de 12 meses. Então, na realidade, a gente pode pensar que a cobertura ela estaria entre 50% e 32% dos domicílios, das famílias. É uma cobertura muito alta. É uma cobertura muito alta. O problema desse programa é que ele precisa ampliar muito a sua qualidade. Então, a gente tem estudos que demonstram que as famílias são atendidas, mas nem todos os procedimentos que deveriam ser realizados são realizados. Então, quer dizer, o sujeito é atendido, mas aí ele precisa fazer um exame. Aí não tem como fazer exame, ele precisa ir no especialista fazer cirurgia. Ele faz o exame, você tem razão, olha só. Por um lado, a gente precisa ampliar a escala do programa. Por outro lado, é preciso que esse programa ele seja, de fato, o centro do sistema de saúde brasileiro. Ele não é. O centro do sistema de saúde brasileiro são os hospitais. Enquanto a gente não conseguir inverter essa pirâmide, que é uma pirâmide totalmente ao contrário, a gente vai ter problemas sérios no sistema. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o falecido Sérgio Aroca, que é um dos pais do SUS, e quando ele foi secretário de saúde no Rio de Janeiro, uma vez conversando com ele, ele disse assim, Azedo, eu estou revendo as minhas posições com relação à política de saúde pública no Brasil. Eu acho que nós não vamos ter uma política de saúde pública eficiente se a gente não conseguir resolver o problema do pronto atendimento da emergência nos hospitais. Ele tem razão. Porque nos grandes centros urbanos, quer dizer, por mais que a gente invista em prevenção, quer dizer, a crise ela está instalada no pronto-socorro e nas emergências. Como é que volta a sua pergunta? Esse é um ponto fundamental. E a pesquisa mostra isso. Quando você tem uma diferença de aprovação da atenção básica para as urgências, é a expressão da realidade. Essa concepção do saúde da família, da atenção primária, que só faz prevenção, só cuida de pacientes agendados, primeiro que ela não é a mais prevalente no Brasil. Já tem muitos movimentos em grandes cidades, onde o sistema é mais bem avaliado, que ele também atende o chamado paciente agudo, que é aquele que sente que está precisando do médico, de um serviço de saúde, mas não é uma grande emergência. Exatamente os exemplos que você citou. Então nós estamos e vamos insistir nisso. Vai entrar no nosso padrão de qualidade de aferição do saúde da família, que atender os doentes da sua área de responsabilidade é também papel dele. Por isso tem que ter médico no saúde da família, não é só agente comunitário e enfermeiro, ainda que sejam muito importantes. Então, o saúde da família, atenção primária, no aprimoramento que estamos propondo nessa gestão, ele obrigatoriamente terá que atender doentes da sua área de abrangência. É a forma de evitar que todas as pessoas queiram ir para os hospitais mesmo esperando mais. Agora, a solução do hospital não está no hospital, está fora do hospital. Nós temos mais uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Por que falta médico na Fundação Hospitalar? A gente precisa de médico, para isso a gente paga imposto. Olha, acho que o nosso presidente do CFM, vice-presidente, quer falar, mas só para já provocar a discussão, acho que é muito importante. Saúde se faz com gente, né, com equipe de saúde. Agora, na equipe de saúde tem uma centralidade muito importante. Nós temos que reconhecer isso porque tem características próprias, que é o profissional médico. E não faremos saúde de qualidade. Saúde da família, urgência, atenção especializada, alta complexidade, sem a disponibilidade do profissional médico. Esse talvez seja o grande desafio urgente do sistema de saúde. Médicos com formação, com dedicação e com condição de trabalho e remuneração para o SUS. Por que falta clínico geral? Muito bem. A telespectadora foi bastante feliz na sua afirmação. A Fundação Hospitalar aqui do Distrito Federal foi constatado pelo novo governo uma carência de 2.000 profissionais de saúde dentro da área de saúde do Distrito Federal aqui em Brasília. Isso se repercute no Brasil inteiro. O ministro chegou a dizer que há escassez de médicos, as palavras são dele, em todos os cantos e cidades do território nacional. Essa é a realidade. Tá? Então, quando a gente percebe essa situação, alguma coisa está errada. A gente não pode achar que o usuário vai ter orgulho do cartão SUS
se ele não encontrar o médico para atender ele. Ele não vai se orgulhar do cartão SUS se ele não tiver onde você poder usá-lo. E hoje, efetivamente, o que acontece com a população é a questão da marcação e da demora. Por quê? Porque você não tem hoje como mandar diretamente, já com a consulta marcada, ninguém de um lugar para o outro. Você atende na rede básica, num posto de saúde, e quando precisa mandar para um nível de atenção superior, você muitas vezes, uma tomografia, um exame, você tem que mandar o doente procurar alguém que resolva o problema dele por si só. A família, então, fica indo a hospitais, telefonando, procurando atendimento, porque não há uma referência chamada regulação do sistema, que o cartão SUS pode até ajudar, mas sem encontrar médico não adianta nada. O clínico não tem, porque é a especialidade hoje mais subvalorizada no país com o pediatra, embora o país precise de clínicos e pediatras. Então, é um paradoxo, não é? Nós precisamos que o governo brasileiro forme médicos para trabalhar no SUS, clínicos e pediatras. Mas como? Mas isso é qual o é quê? o estímulo? Uma crise de vocação? Qual o estímulo? Ou é a profissão que perdeu um pouco do glamour que tinha e os jovens não estão se interessando mais? São basicamente as condições em que essa vocação pode florescer ou não. Ninguém tem uma vocação religiosa na medicina ou em qualquer profissão. Você até reza também. Mas você trabalhar hoje como médico, nas condições que ele trabalha hoje, não é? Que são patentes, quem levou um parente ou foi uma emergência pública, sabe o que eu estou falando. Aquilo ali é uma situação quase de guerra. Não é? Então, você querer que o médico se fixe naquele local, trabalhando ali, sem estímulo, contratado de forma temporária. A contratação médica no Brasil, nas emergências hoje, é de caráter improvisado, temporário. O temporário não se fixa, ele vai procurar outro lugar para trabalhar. Então, você não tem nenhum estímulo para fixar o médico no serviço público hoje no Brasil. E os valores pagos de honorários, de salários, eu vou dar o último exemplo. O Ministério da Saúde fez um concurso cujo edital anunciava de pagamento para o médico R$2.000 para trabalhar em emergência pública. Então, isso associado às condições em que ele vai trabalhar, você tem, em grande parte, a frustração das vocações perdidas dos médicos desse país, que desde que entraram numa faculdade, né, procuram estar ali para cuidar e atender as pessoas. Mas parece que o Estado brasileiro não cuida das pessoas como prioridade. E essa é a prioridade nacional, a saúde. Em dezembro, a pesquisa Ibope e Census mostraram isso. A saúde como prioridade para a atuação do governo atual no Brasil. E esse debate, eu acho que tem que se multiplicar em todo o território para que possa acontecer o que o secretário colocou, da sociedade comprar a ideia da necessidade de melhorar a saúde, de um melhor financiamento, para que possa estabelecer um novo pacto entre o povo, os médicos e o governo no que tange a saúde. Hoje, do jeito que está, não dá para continuar. Nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1. A gente hoje discute a saúde pública no Brasil. O 3-1 está de volta com o nosso debate sobre a saúde pública. Participam da conversa o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lígia Bahia, que também é especialista em saúde pública, e o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Aloysio Miranda, já ia te chamar de Magalhães, ó. Doutora Lígia, essa questão da falta de médicos na ponta é um problema de vocação, é um problema de salário ou é um problema de elitismo mesmo
da classe médica? É um problema do sistema de saúde brasileiro, não tenho dúvida sobre isso. O culpado não é o médico, nesse caso o médico não é o mordomo. E o culpado também não são as entidades médicas, embora sejam parte do problema. Embora tenha, eu vou tentar explicar. O Brasil tem poucos médicos. Isso não é uma coisa muito conhecida, não é um fato muito conhecido. Inclusive, várias entidades médicas consideram o contrário, que o Brasil tem muitos médicos e que é preciso diminuir o número de faculdades de medicina. Isso é errôneo. O Brasil tem poucos médicos, nós temos que formar mais médicos. Nós precisamos que o MEC, que as universidades abram vagas para médicos. Nós precisamos formar muito mais médicos, inclusive para o Brasil do século XXI, no qual a população envelhece e vai precisar mais cuidados, inclusive de cuidados médicos. Então, isso é assim, é um senso comum que se formou no Brasil, que a gente tem muito médico, que a gente precisa contestar. Isso, primeira. Segunda é que os médicos brasileiros têm uma vocação de atender a população, inclusive, com o seu bom senso, gosta dos médicos. Todas as pesquisas de opinião demonstram que a população tem muita confiança nos médicos e reconhece a falta dos médicos nos serviços. Terceiro problema, claro que os médicos eles se orientam para as melhores oportunidades de vida. É natural que assim aconteça. No Brasil, hoje, as melhores oportunidades são as especialidades, oftalmologia, as cirurgias, que carregam junto consigo procedimentos. Então, o médico não ganha só pela consulta, ele ganha também pelo procedimento. O que a gente pode fazer? A gente pode mudar isso completamente. O governo brasileiro tem que ter uma política de regulação de preços. Não é possível pagar mais por um atendimento que ele tenha junto consigo algum equipamento e pagar menos por um atendimento que tenha uma cognição, o conhecimento necessário para aquele atendimento, ele tenha que ser muito grande. Isso é um problema do sistema de saúde brasileiro e a gente quer, junto com esse atual ministério, ver se a gente caminha rapidamente para isso. Nós fazemos o contrário. Você está dizendo aqui, para traduzir, que o sistema paga mais o sistema paga pela mais utilização dos equipamentos do que pelo paga mais conhecimento pela do máquina, médico. o sistema paga mais pela máquina do que pela relação que é fundamental que se estabeleça entre o paciente e o seu médico. Portanto, isso é um problema do sistema de saúde. Mas isso é um padrão natural do capitalismo. Não é um padrão natural do capitalismo, mas exatamente os sistemas universais de saúde, eles rompem com esse padrão natural do capitalismo. Essa que nós aprovamos na Constituição um sistema universal de saúde. Nós não aprovamos na Constituição um sistema americano de saúde. Esse é um padrão natural dos países que têm um sistema de saúde orientado pelo mercado. Não é o nosso caso. No nosso caso, nós aprovamos uma coisa ao contrário disso. Só que, na realidade, as políticas que foram sendo conduzidas nunca inverteram esse padrão. Nós temos legislação, base jurídica para fazer isso, para ter uma regulação de preços nesse país. Vamos ouvir o doutor Elvésio aqui, que está querendo falar sobre isso. Não, acho que esse é um ponto fundamental. Eu quero insistir que saúde não se faz só com o médico, mas não se faz sem o médico, né? Um sistema dessa grandeza, com a ousadia da proposta brasileira, como sistema universal, de inclusão, buscando qualidade, resolvendo problemas e dando satisfação ao usuário, precisa de médicos bem formados, satisfeitos, afeitos ao trabalho da saúde pública, em boas condições de trabalho, com referência. Né? Tudo que não existe nos hospitais Não, exatamente. públicos, Nós temos... Não, e nos privados também, que o nível de reclamação é muito grande, do isolamento, né, do não compartilhar a equipe. Nós estamos convencidos que tem um defeito na atuação do Estado brasileiro. A Constituição nos determinou ordenar recursos humanos em saúde. Nós não temos feito isso ainda. O Brasil tem poucos médicos. Nós temos por volta de 17 por 10 mil médicos, 10 mil habitantes, e precisamos de 30 pelo menos. São dados que quem está nos assessorando nisso, tanto a saúde como o Ministério da Educação, é o ex-ministro Adib Jatene, que tem estudado isso ao longo dos últimos anos. Então nós precisamos de muito mais médicos, mas precisamos distribuí-los bem. Dentro do município de São Paulo, nós temos 4 milhões de pessoas sem um leito hospitalar, dentro da capital de São Paulo. O que dirá os rincões da Amazônia, interior do Nordeste e do Centro-Oeste. Então nós precisamos de mais médicos com a seguinte observação: bem formados, com qualidade. Regular qualidade é também nosso papel, junto com o Ministério da Educação. Distribuir bem, com carreira. Uma imagem interessante que o Aloysio me disse hoje. Você não consegue colocar juiz, promotor de justiça, militar,
no país afora. Então nós vamos conseguir colocar a equipe de saúde, especialmente o médico, com carreira, com valorização, com o mecanismo dele estar conectado. Hoje você tem telemedicina, vários artifícios aí da tecnologia, e avaliação do seu desempenho. Acho que esse conjunto de coisas, é claro que tem que ter remuneração, tem que subir na carreira, tem que ser valorizado, tem que participar de congresso. Então nós estamos montando no governo federal, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, reabrimos um diálogo com as entidades médicas, com o Conselho Nacional de Saúde, com as outras profissões, no sentido de que isso é uma prioridade absoluta, porque saúde se faz com gente. E sem essas medidas concretas de incentivar a formação de novos médicos, não tem nenhum médico no Brasil desempregado, nenhum. Não tem outra categoria nessa situação. Agora, tem subempregado, contratos precários, insatisfeitos, sofrendo muito. Então nós temos que intervir nisso, ter mais médicos, formar para a saúde pública, ordenar que nós só vamos formar residentes no Brasil nos próximos anos nessa especialidade. Isso é uma ousada proposta que este governo fará. E dialogando, evidentemente, com a educação e com as entidades. Mais uma pergunta de telespectador. Por que toda a rede privada de atendimento hospitalar não é incorporada ao SUS, ou melhor, os seus serviços não são incorporados ao SUS? Uma boa pergunta é essa, né? A Constituição garantiu o sistema privado de saúde e como o SUS não dá conta do atendimento de toda a população, ele faz convênios com a rede privada para que se chama complementação da saúde, né? O que está acontecendo é que eu estou preocupado, nossa entidade está preocupada, com o que está sendo dito, né, mesmo atualmente, de que o sistema privado vai ser mais procurado para parcerias públicas-privadas. Isto é, você, em vez de aumentar o investimento no serviço público, você vai aumentar o investimento e remunerar o setor privado para que atenda ao serviço público. Isso daí é uma discussão muito complicada e que merece um aprofundamento. Nós temos modelos hoje, substituindo o tradicional hospital público, em vários locais do país, chamado organizações sociais, onde o público remunera uma gestão privada, compartilhada com o público, para atender 100% o Sistema Único de Saúde. Eis que, em São Paulo, agora, foi aprovado por lei do governo estadual, de que 25% dessas hospitais de organizações sociais vão atender a planos de saúde, quebrando, então, o pacto de parceria público-privada de atender somente ao povo brasileiro do Sistema Único de Saúde. Então, essa discussão tem toda uma questão importante a ser feita e o cuidado que tem que ser tomado com ela é justamente essa transferência de dinheiro público que está precisando ser aplicado no sistema público para o setor privado, com regras, às vezes, pouco definidas. Eu queria, só para terminar a minha, talvez, intervenção, dizer que nós, do Conselho Federal de Medicina, temos todo o banco de médicos do Brasil e fizemos um estudo em abril desse ano passado que mostrou que não faltam médicos no Brasil. O professor Adib Jatene, ele é um dos maiores entusiastas da não abertura de mais escolas médicas no país, porque não precisa formar mais médicos no Brasil. Nós conversamos com o professor Adib Jatene, ele faz parte de uma comissão do Ministério, e quero dizer que nós estamos em um bom diálogo com o Ministério, estivemos no setor de gestão de trabalho recentemente, e vamos estabelecer uma parceria exatamente para saber quantos médicos o Brasil precisa em relação a poder o Ministério fazer o seu próprio planejamento de ação em relação a essa necessidade. Vamos trabalhar nesse ponto e em vários outros, certamente juntos, nessa formulação de número de médicos necessários ao Brasil e aonde que eles precisam ser lotados. Mas como responder a pergunta do telespectador, que é uma pergunta muito interessante, porque evidentemente que nós queremos incorporar sim, os serviços privados ao SUS. E isso é, claro que não preciso esclarecer que nós somos a favor que existam serviços privados.
mas não nessa quantidade, não nessa proporção. Nós podemos ter serviços privados no Brasil, devemos ter serviços privados no Brasil, mas em muito menor número do que nós temos hoje. Até porque nós aprovamos um sistema universal de saúde. É incompatível com o sistema universal de saúde essa propaganda, esse grande número. A gente parece um grande mercado de saúde no Brasil. Isso não tem cara, nem bigode, nem orelha de sistema universal de saúde. Então, nós estamos de acordo com o telespectador e vamos tentar fazer isso. Vamos tentar agora partir para uma política. O que impede isso? O que impede é que o sistema seja realmente unificado. O que, na realidade, impede são um conjunto grande, eu diria assim, a coalizão política que nós formamos até agora. Nós precisamos inverter essa coalizão política. Por enquanto, quem manda na saúde brasileira é o setor privado. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que, quem mandar a hegemonia do sistema de saúde brasileiro tem que ser pública. É possível que isso aconteça? Claro que sim. Olha só, sinais positivos. A Dilma fez uma reunião para discutir dengue. O presidente da República tem que se meter na saúde. Se o presidente da República ele não traz para si o problema do sistema de saúde, certamente todos os interesses privados, eles vão corroendo qualquer possibilidade, inclusive iniciativas sérias do Ministério da Saúde. A saúde não é um problema só do Ministério da Saúde, a saúde é um problema do governo. Então, a dengue, aqui a propósito disso, a dengue está para a saúde no Brasil, que nem a saúva estava para a agricultura brasileira no século passado, porque é uma coisa que não se consegue acabar. Não vai acabar nunca mais. A gente perdeu a possibilidade, controlar o vetor. A janela de controlar o vetor. Na dengue, ela vai ser endêmica, assim, por anos e anos e anos a fio, porque nós não fizemos dever de casa. Nós não priorizamos a saúde. Então, a saúde tem que ser uma prioridade de governo. Isso é importante que a gente diga, repita, etc. Não é só um problema do Ministério da Saúde. Por sua vez, o Ministério da Saúde, hoje o secretário Elvésio, ele ocupa uma posição muito importante, que ele ocupa a posição de fazer o contrato com os hospitais privados. É preciso que esses contratos com os hospitais privados, respondendo para o telespectador, e eu tenho certeza que o Elvésio, ele tem competência para fazer isso, sejam contratos favoráveis ao público e não favoráveis ao privado. O hospital privado, se ele quer ser privado, ele não pode ter subsídio público e se ele tem subsídio público, ele tem que obedecer às regras, ele tem que atender à determinação pública e não os seus interesses privados. Tem acontecido o contrário no Brasil. Então, a gente vem fortalecendo essa rede privada, a gente vem fortalecendo o processo de privatização. Vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Elvésio, só para esclarecer o nosso telespectador. Por exemplo, um cidadão comum pode bater na porta do Alberto Einstein ou do Sírio-Libanês, que são os dois grandes hospitais de São Paulo, e ser atendido? Não. E eles recebem financiamento público? Pois tem uma parte do... Porque nós temos na saúde, financiamento público? Recebe de uma forma indireta. Nós temos esse problema no Brasil também. Tem o recurso que vai direto para o sistema de saúde, que vem dos impostos de todos os brasileiros, e tem um dinheiro que poucas pessoas falam dele, mas ele está na ordem de 12 bilhões, mais que o orçamento da maioria dos ministérios, 12 bilhões de reais por ano, que são subsídios indiretos, renúncia fiscal da filantropia, por volta de uns 4 bilhões, e 8 bilhões renúncia fiscal do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. É bom lembrar que é o único país do mundo, nem os Estados Unidos, que tem saúde majoritariamente privada, que tem desconto ilimitado no imposto de renda. Não existe outro exemplo no mundo, né? Até no Brasil, na educação, você tem limite, na saúde não. 8 bilhões de renúncia fiscal. É quase o que a emenda 29 vai dar a mais. Então, nós temos um problema que vamos debater. O ministro Padilha abriu uma agenda, com participação do Conselho Nacional, de discussão da relação público-privada, porque ela é muito importante, porque você tem o privado complementar ao público, contratado, e temos, a Lígia tem toda a razão, nós já começamos a aperfeiçoar os contratos. Até os 46 hospitais universitários federais têm uma relação, às vezes, estranha com o setor privado. Nós vamos fechar esta porta, junto com o MEC, definitivamente, a partir de agora, com os novos contratos, inclusive com os hospitais universitários federais, que tinha também uma relação, alguns deles, muito esquisita. E você tem a saúde privada também suplementar, mediado geralmente por operadoras de plano de saúde.
E 70%, 80% dos hospitais são prestadores de tudo. Tinha lá uns institutos que funcionavam e não, tinha, com certo tem, tem ainda. Nós temos orgulho de ter nossos institutos. Os institutos que funcionavam com os catedráticos, que eram vamos dizer assim, os grandes profissionais da medicina no Rio de Janeiro. E esses institutos também tinham suas parcerias com o setor privado. Não, isso vai acabar? Vai. Atendimento direto, mediado por operador em hospital universitário, vai acabar. E nós temos exemplos hoje concretos no Brasil. O hospital da Unicamp nunca teve relação com o setor privado. Como é que fica? Fica que nem o hospital lá que... Mas o problema lá não é... Se o setor privado resolvesse o hospital do Fundão, já teria sido resolvido, né? O problema lá tem questão de financiamento e tem problema de gestão, evidentemente, que nós vamos atacar. Então, se a gente não clarear essa relação público-privado, deixando claros os papéis, a regulação, o papel do Estado brasileiro nesta regulação, nos fluxos, aí sim nós vamos discutir com o Sírio-Libanês, com o Albert Einstein, qual o seu papel. Nós acabamos de criar no final do ano passado, no governo anterior e agora estamos implementando, um setor especial na Secretaria de Atenção à Saúde, que cuidará pela primeira vez da filantropia no Brasil. Nós estamos falando de 4 bilhões por ano. 4 bilhões. Quem são os filantrópicos? Com qual critério? Com qual padrão? Nós vamos abrir cada caso, discutir cada caso com a Controladoria Geral da União, com a Advocacia Geral da União, com a Receita Federal do Brasil, sobre a filantropia no Brasil. Já começamos a fazer. Então tem muita entrada nessa relação que acaba não conseguindo responder adequadamente essa pergunta. Pode no hospital filantrópico não atender? Então acho que esse é um desafio enorme. Pelo visto, nós vamos ter que fazer um outro programa para continuar essa discussão. Era isso que a gente queria. Porque o nosso tempo acabou, nós vamos ter que encerrar. Agradecemos a presença dos nossos convidados, o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em saúde pública, Lígia Bahia, e o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Aloísio Miranda. Não esqueça de nos enviar suas críticas e sugestões para o e-mail 3a1@tvbrasil.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil. Até lá.